Então, boa tarde, pessoal. Esse aí vai ser o nosso segundo bate-papo, né, com o ciclo de palestras que o nosso grupo tem organizado. Então, essa é uma série de temas em relação ao saneamento e recuperação de recursos. A gente está em paralelo, tem um outro bate-papo, que é o bate-papo sobre saneamento rural, que está sendo organizado pelo professor Adriano Luiz Tonetti. Mas nesse nosso, que é a parte de saneamento e recuperação de recursos, a gente está conversando sobre tecnologias e os temas relacionados, em especial a remoção de nutrientes, né? Semana passada, quem teve presente, a gente teve o Thiago Bressani, que é o doutorando da UFMG, e ele falou sobre os desafios e perspectivas na remoção de nitrogênio em esgotos no Brasil. Hoje eu vou deixar disponível a gravação no canal do YouTube, então quem quiser rever ou quiser ver, né, não esteve presente. O canal é Saneamento e Recuperação de Recursos. Aí na semana que vem a gente vai ter, dia 26, recuperação de recursos com o uso de microalgas, com a doutora Larissa Arashiro. Ela atua na organização Sanitation and Water for All. No dia 5/11 vai ser o Daniel Bueno, que ele vai falar sobre um método rápido de análise de nitratos em matrizes ambientais. E dia 12, o professor Theo, inclusive ele está presente aqui no chat, da Poli, lá da USP, em São Paulo, que ele vai participar com o tema de microaeração e nitritação parcial Anamox como alternativa de tratamento sustentável. Todas essas palestras, né, então já estão com as inscrições abertas e as inscrições elas podem ser feitas pelo link do Simpla. Então é simpla.com.br/eventsfec. Mas eu vou colocar no chat. Mas hoje, então, a gente tem esse convidado que para mim é muito especial, né, que é o professor Ayrton Kunz, para falar sobre a Anamox. Ele tem experiência aí durante 15 anos, lidando com esse tipo de bactéria, né, com esse processo. Ele é pesquisador lá na Embrapa de Santa Catarina, Suínos e Aves, e fez doutorado aqui na Unicamp, e o estágio dele em pós-doutorado na Texas University. Ele tem não só experiência com Anamox, mas também com digestão anaeróbia. Então, hoje ele vai conversar com a gente. Então, agradeço muito, Ayrton, a sua disposição e a sua participação aqui hoje. E deixo a palavra com você, então. Obrigada. Muito bem. Todos me escutam? Você me escuta aí, Luana? Ok, ótimo. Luana, obrigado pela introdução e pelo convite de poder falar um pouco sobre a Anamox, né? Sobre o que nós estamos fazendo e, e é bom saber e bom ter como nós podermos compartilhar o tema, né, com outros colegas. Eu vejo que as pesquisas em Anamox estão começando a crescer. Nós temos alguns grupos já se consolidando no tema no Brasil e isso melhor, todos crescem com isso. Então eu vou rapidamente aí em 30 minutos, 40 minutos contar um pouco alguns causos aqui do Anamox, do que a gente tem feito aqui na Embrapa, né? Eu sou pesquisador aqui da Embrapa de Concórdia, em Santa Catarina, e também trabalho em 3 programas de pós-graduação, na Federal da Fronteira Sul, que fica na cidade de Erechim, aqui próximo de Concórdia, na UniOeste de Cascavel, no Paraná, e na Federal do Paraná, no campus de Palotina, também no Paraná. E trabalho com especialmente essas 2 áreas que a Luana falou, digestão anaeróbia, e remoção de nutrientes e reuso de água. Antes de mais nada, antes que você se emocione, né, só para dizer que Concórdia não está aqui, não é no litoral. Concórdia fica no interior do estado de Santa Catarina e nós estamos muito mais próximos da Argentina do que propriamente de Florianópolis.
Essa aqui é uma foto da cidade de Concórdia, né, onde nós estamos. Ela fica a 80 quilômetros de Chapecó. E, e também não fica do lado de Blumenau, né, que vocês também conhecem Blumenau, né, pelo Oktoberfest. Então também não está do lado de Blumenau, fica um pouco longe aqui. Mas é uma região bem importante para o Brasil, para o sul do Brasil. É onde nasceram as agroindústrias, as cadeias de produção de suínos e de aves. Elas surgiram nessa região aqui no sul do Brasil, né? Então, é muito importante e muito concentrada a atividade nessas regiões, e essa unidade da Embrapa, Suínos e Aves, trabalha exatamente com esses temas, né? Essa aqui é uma foto da nossa entrada, né, da Embrapa, aqui de Concórdia. Essa aqui é uma imagem aérea, e os nossos laboratórios estão nesse prédio aqui, né? É uma unidade bem bonita. Nós temos aqui 173 hectares, aqui a divisa com o Rio Grande do Sul, aqui o Rio Uruguai, e é uma região, uma unidade bem bonita. Muito bem. Então essa aqui é a nossa unidade. E agora, então, falando um pouco sobre o Anamox, né? Como vocês têm familiaridade com o tema, né? O processo clássico de remoção de nitrogênio, envolvendo a nitrificação e a desnitrificação. A desnitrificação, processo heterotrófico, a nitrificação, processo autotrófico. E o processo Anamox, ele tem essa vantagem, né? Esse shortcut que a gente faz entre a nitrificação e a desnitrificação. Ou seja, a gente consegue transformar diretamente o nitrogênio amoniacal em nitrogênio. Então, isso é um passo, um processo bem importante, né? Que, de maneira bem sintética, a transformação amônia em nitrito, dando e formando o nitrogênio gasoso. Os dois passos desse processo, então, nós temos primeiramente a nitritação parcial. Então, é muito importante que a gente saiba e entenda que o processo do Anamox, ele precisa de ter o nitrito, né, como um dos agentes para que o processo aconteça. Então, o primeiro passo é a oxidação parcial do nitrito para que o Anamox tenha lugar, ou seja, que ele consiga avançar. E aí o primeiro ponto que eu deixo já uma dica para vocês: a gente não precisa se preocupar exatamente em ter a oxidação estequiométrica para que a gente possa alimentar o nosso reator Anamox. A gente trabalha mais ou menos com 50%, porque o processo vai acontecer. Você tendo nitrito e tendo amônio, não importa se é metade, ele vai acontecer, a reação vai acontecer, ele vai consumindo o processo. Então, a gente tem trabalhado para facilitar o processo, não nos preocupando muito com essa questão de que ele tenha a estequiometria, né, do Anamox, né, que é mais ou menos 1,2, 1,3 para cada mol de nitrogênio amoniacal. E aí, então, esse primeiro ponto que nós trabalhamos na Embrapa, e aí ficamos alguns anos trabalhando e estudando isso, qual é a melhor estratégia para fazermos a nitritação parcial? Nós testamos vários processos de nitritação parcial, e o que foi mais fácil, digamos assim, de nós controlarmos o processo em laboratório foi o processo com restrição de oxigênio dentro dos reatores. Então, isso nós testamos com a umidade do lodo, nós testamos o Sharon, e tudo isso a gente buscou e tem avançado no sentido de tornar os processos mais simples, né, para que eles possam ser levados a campo numa lógica de facilitar o controle dos processos. Né? Então, esse aqui era um reator que nós usamos para fazer nitritação parcial. Né? Então, ele tem
nós trabalhamos com meio suporte, esse aqui, nós sempre trabalhamos com efluentes da produção animal, né? Então, vocês vão ver que as concentrações que nós trabalhamos, tanto de carbono quanto de nitrogênio, sempre são mais altas do que as concentrações que vocês têm, por exemplo, em esgoto sanitário. Trabalhamos com meio suporte, né, para que as bactérias oxidadoras de amônia pudessem, de fato, suportarem aqui e a gente não ter problemas de washout, né, de perda da biomassa dentro do reator. E aqui algo bem importante, interessante que aconteceu, né, no nosso trabalho. Então, a gente trabalhou com... Aqui nós temos a concentração de nitrogênio amoniacal na entrada e na saída. E aqui a concentração de nitrito na saída do reator. Então, e aqui nós temos a entrada, essa linha cheia, e aqui a vazada, a saída do reator. E o que foi interessante é que o processo coexistiu muito bem até concentrações relativamente altas de carbono, né? Então, 1000 ppm de toque de carbono, a nitritação parcial ela andou bem dentro do processo. Aí, quando nós chegamos a 2.000 miligramas por litro, mais ou menos, aí nós tivemos problemas com inibição, e aí o reator teve um comportamento desse tipo aqui, ou seja, 2.000 miligramas por litro também, daí já brincar um pouco com a sorte, né, nos processos. A gente viu que tivemos um crescimento excessivo de heterotróficas, né, por uma questão envolvendo, obviamente, as taxas de crescimento, né, o máximo da heterotrófica. Então, a gente teve esse comportamento, mas com até concentrações de 1000 ppm, a gente teve um processo que funcionou muito bem, ou seja, ele estava batendo carbono, e também estava tendo nitritação parcial, e também sólidos suspensos dentro do reator. Então, foi um comportamento que nos surpreendeu positivamente, né, pela capacidade desses processos coexistirem. Então, estabelecido isso, né, a gente testou, como eu disse, vários processos, reator FBR, reator contínuo, e esse, para a nossa realidade, foi o que mais veio atender às nossas necessidades, né? Então, eu sempre falo isso, depende do tipo de efluente que você tem, as condições de trabalho, elas podem ser diferentes. Então, nós temos uma característica com efluente sempre com bastante carbono, com bastante nitrogênio, então a gente tem muitas vezes alguns problemas, né, que em outros tipos de efluentes não existem. Esse aqui, então, e aí o primeiro ponto, estabelecido isso, depois o ponto foi, nós trabalhamos isso paralelamente, né, mas o ponto foi onde buscar e onde tentar aclimatar micro-organismo com atividade anamox. Então, isso aqui foi no meio da década passada. Nós procuramos isso, essa aqui é as lagoas abandonadas na estrutura da Embrapa que nós temos, né, que não estão mais não eram à época não eram mais alimentadas nos nossos sistemas de tratamento. Uma coloração verde mostra, né, que tem uma condição de eutrofização, indicando que nós temos aí pouco carbono e também nitrogênio que não tem inibição aos processos. Então aqui nós acreditávamos que já poderíamos ser um local que poderia ter anamox. Na época nós não tínhamos as ferramentas de biologia molecular, não tinha nada disso. Então a gente simplesmente intuiu onde que nós poderíamos buscar isso. E aí coletamos essas amostras aqui, né, levamos para o laboratório e aí fizemos um processo ainda para tentar remover mais o carbono desse lodo, né, com um processo incentivando aí a desnitrificação, ou seja, removendo o carbono por desnitrificação até que a desnitrificação cessasse, e aí nós sim inoculamos os reatores. E esse foi o nosso processo, né, os reatores que nós inoculamos, os primeiros reatores, lá na década passada. Então, assim, uma coloração bem escura, né, e nesse momento nós tínhamos os reatores e fé, né, era o que nós tínhamos, e aí o Guilherme, né, o primeiro aluno de mestrado que trabalhou conosco, vejam aí, né, a insensatez, trabalhar com mestrado para Anamox em 2 anos, por um tempo muito curto, sem ter nada de experiência.
E aí, depois de 100 dias, a gente começou a observar isso, né? Começou a observar alguns grânulos dentro do reator, começou a ter uma pequena atividade, né? A gente viu aqui dentro do reator com atividade Anamox. E esse foi o nosso primeiro trabalho que nós apresentamos em 2006, né? Esse aqui é o Guilherme, no Uruguai, no Congresso de Engenharia Sanitária Latino-Americano. E, bom, aí depois as coisas começaram a avançar, a gente então pegou o reator e nós reinoculamos outros reatores, né? Então sempre a lógica sempre era purificar para que pudéssemos ter biomassa para o nosso processo, né? Os nossos reatores. E então aqui um outro reator já inoculado, né? Veja, bem vermelho, já biomassa aqui, então a ideia foi fazer isso. E a gente começou literalmente a se emocionar. A gente foi fazendo um reator em cima do lado do outro. Então chegou um momento que a gente estava com uma série de reatores no laboratório, porque a gente estava feliz com o processo Anamox, né, com diferentes meios de suporte. A gente trabalhou. E aqui já um reator sem meio de suporte. Então a gente dominou, né, o processo com Anamox, com os micro-organismos e para crescimento e aclimatação. E aí a gente, então, começou a pensar em trabalhar sem os meios de suporte nesse processo. Então, esse foi o primeiro reator que a gente fez isso sem meio de suporte, né? E aqui, para quem começa a trabalhar com Anamox, a primeira vez que você vê isso dentro de um reator seu, assim, uma biomassa bonita, assim, realmente emociona, né? Você fica muito feliz com o que você está vendo e você realmente Anamox a gente consegue fazer, a gente consegue trabalhar. Eu consigo fazer isso no meu laboratório, porque é muito tempo até você conseguir ter isso, né? Hoje eu vejo que a gente consegue avançar muito rapidamente no Brasil, porque pela experiência, é isso que a gente tem que ter. E essa mensagem que eu quero passar para vocês é compartilhamento de experiência entre os grupos no Brasil, né? Para que a gente possa rapidamente avançar essas etapas e não fique perdendo muito tempo com isso, né? Na lógica da economia do conhecimento. Então, essas aqui são as estequiometrias, né, do processo de alguns dos nossos reatores, à época ainda, né? Então, as estequiometrias do processo Anamox, esse aqui da literatura, do Strauss, do Van de Graaff, e aqui do nosso reator à época, né? Então, veja que sempre tem diferenças entre os coeficientes estequiométricos entre os reatores. Então, também isso, na minha leitura, a gente não precisa ter exatamente igual, porque, como todos vocês sabem, a Anamox não é uma cultura pura, então a gente tem que ter um pouco de tranquilidade com relação a isso, que as estequiometrias também variam um pouco. Obviamente que elas não podem variar brutalmente, né? Absolutamente, isso não pode acontecer, mas nós sempre usamos os coeficientes estequiométricos de tal forma que possamos controlar os processos e é uma maneira de a gente saber que o processo Anamox está acontecendo. É, né? Muito simples e direto, assim, a gente mostra o que está acontecendo. Bom, e aí como nós evoluímos, então, né? Então, depois de nós estabelecermos isso, conseguimos aclimatar o Anamox, termos reatores no laboratório, termos biomassa, porque sempre o primeiro grande desafio do Anamox é nós termos biomassa para que nós possamos fazer aquilo que a gente está querendo fazer com reatores, né? Então, a gente faz algumas contas, pensa em inocular um reator e fala, não temos biomassa, e agora? Perde-se mais alguns meses para ter biomassa. Então, a gente passou essa etapa, né, de como ter a biomassa, e a gente foi, então, estudar a progressão de cargas. Estudamos diferentes reatores, também configurações de reatores para a progressão de carga nos reatores. E nós observamos que as melhores configurações de reatores eram os reatores de fluxo ascendente, né, do tipo WASB e IGSB, que tinham os melhores resultados de reatores, e aí nós trabalhamos com uma lógica de progressão de carga, e aí nós, então, vimos que nesse nosso reator que nós trabalhamos com reator do tipo WASB, esse aqui foi um trabalho da Carol, de mestrado,
e nós chegamos aqui a uma carga de remoção de 18 quilos de nitrogênio por metro cúbico de reator por dia. Para vocês terem uma ideia, né, para quem não tem familiaridade assim, para em escala de grandeza, nós trabalhamos com reatores de nitrificação, desnitrificação, com uma carga mais ou menos de 0,3 até 0,5 quilos de nitrogênio por metro cúbico de reator. Então, é uma escala muito acima, né? Então, nós paramos aqui em 18 quilos e logo depois saiu um outro artigo dos chineses com 70 e poucos quilos de nitrogênio, com uma configuração de reator muito parecida com essa que nós estávamos trabalhando. Então, o Anamox permite algumas coisas assim que são fora do contexto, né? E um TRH de reator de 0,2 horas. Então, isso dá menos do que 15 minutos de TRH de um reator. É uma coisa assim realmente impressionante, né? Que você tem pelas condições, o que o Anamox permite a gente fazer do ponto de vista de processo de remoção do nitrogênio. Bom, então aí a gente trabalhou com essas altas cargas de remoção de nitrogênio e a gente avançou então para processos, pensando em processos separados ou processos combinados, né, de remoção de nitrogênio, ou seja, via Anamox. Processos de nitritação parcial mais Anamox e processo combinado em que nós fazíamos, ou poderíamos fazer a nitritação parcial mais Anamox dentro do reator. Isso nos levou a uma mudança de paradigma. E isso é algo bem importante, né? A gente precisa entender um pouco da história. E a pergunta, realmente é necessário estar na ausência de luz e oxigênio para que o Anamox tenha atividade? Então, esse aqui é um reator nosso do laboratório da Embrapa, né? Ele todo fechado, abrigo da luz, tinha até um crachá o reator aqui. E toda vez que nós íamos abrir para tirar a biomassa do reator, era quase que uma operação de guerra, ou seja, o cuidado que se tinha que ter para não entrar oxigênio, nós borbulhávamos nitrogênio dentro do reator. Então, isso hoje a gente não faz mais, né? Todo um processo fechado para que não tinha nenhum momento a entrada de ar, né? É uma preocupação que nós tínhamos quando nós começamos a trabalhar. Eu vejo muitos grupos com essa mesma preocupação, que é natural. E recentemente, quando eu fui numa banca aí sua, uma banca que eu fui de uma aluna sua ano passado, que vocês comentaram a respeito do quando você começou a trabalhar com a anaerobiose, era a mesma lógica, com os reatores do ASB na década de 70 era a mesma lógica, não podia ter contato com oxigênio, nada disso. Então, a gente tem que entender, primeiro, como a bactéria está no ambiente, como que isso funciona. Não há essa condição que a gente precisa, que a gente tenta colocar, porque a gente tem tanto medo de perder a biomassa, que muitas vezes a gente faz isso, né? Mas não precisa, a gente pode trabalhar com essas condições. E hoje a gente trabalha com isso. Eu não me preocupo mais com oxigênio, não me preocupo mais com nada dessas coisas, e a gente tem biomassa e funciona muito bem. Então, a gente tem trabalhado hoje com os chamados single tanks, né, com reatores combinados, e é uma tendência do Anamox no mundo, assim, já em reatores em full scale tem trabalhado com isso. Então, com o processo da aeração, então nós temos aqui oxidadora de amônia dentro e Anamox dentro do mesmo reator operando. E o que você precisa ter? Um bom controlador de oxigênio, isso sim, de vazão de oxigênio, né? Sem isso você tem sérios problemas no reator. Então, isso aqui é um exemplo, né, no nosso processo do reator combinado, aqui com as fases com o efluente sintético, aqui com o efluente da suinicultura. E uma coisa bem interessante que nós trabalhamos com meio sintético, depois mudamos para efluente da suinicultura e vejam que não aconteceu nada, isso do ponto de vista da eficiência do processo. Então, eu acreditava que a gente precisaria sempre aclimatar com toda a questão de nutrientes, micronutrientes para o reator, e isso não é necessário. Hoje, então, a gente dá partida já nos reatores diretamente com o efluente da suinicultura e a gente já tem atividade, né, do reator. Não é necessário fazer uma partida do reator com o meio sintético. E aqui, então, os coeficientes estequiométricos, de novo, nós controlamos os nossos processos através dos coeficientes estequiométricos dos reatores. Né? Esse aqui é o coeficiente estequiométrico do processo de desamonificação. Então, aqui
a nitritação parcial mais anamox. Esse é o coeficiente que a gente pode calcular perfeita e tranquilamente esses coeficientes. Então, com isso você consegue validar como é que seu reator está funcionando, né? Então, esse aqui de um reator de 5 litros e um reator de 1 litro que nós operamos. E te dá muitas respostas, né? A partir desses coeficientes estequiométricos do processo de desamortificação, que é anamox mais nitritação parcial mais anamox, melhor dizendo, né? Então, e esse aqui é o nosso o reator que nós temos hoje na Embrapa, né? O Nitramox. Ele veja que o reator é aberto, é uma configuração de reator que nós desenvolvemos. Isso aqui foi num trabalho de doutorado da Marina, e aqui tem uma inteligência assim muito pesada da Marina, uma dedicação muito forte da tese dela para desenvolver esse reator, né? Então a Marina trabalhou muito fortemente nisso nos 4 anos de doutorado dela, e até foi agraciada com um prêmio de melhor tese de tem um microfone aberto aí, gente. Então, isso foi a tese dela de doutorado, né, na melhor tese da CAPES de 2018 em Engenharias 2, com o trabalho do protótipo, né, do reator para aplicação no processo de desamonificação. Então, aqui umas fotos do reator também, né, vejam aberto, olha a anamox aqui na superfície, em contato com o ar, né, então as bactérias elas coexistem, isso aqui a gente consegue hoje assim a gente vê isso, que o reator roda e nas plantas em escala real é assim também que a gente vê isso, esse tipo de processo, né? E olha, vejam aqui a estabilidade do reator, a gente vê isso pelos coeficientes estequiométricos, aqui mais de 250 dias de operação do reator e os coeficientes com os coeficientes teóricos e os experimentais, né? Sempre muito próximo, depois de um período de início do reator, uma estabilidade muito grande do processo. Bom, e aqui, só para finalizar, para a gente poder discutir um pouco do milestone, né, de como nós avançamos, né, desses nossos processos. Então, em 2005, nós começamos com a aclimatação dos micro-organismos, a aclimatação dos reatores Anamox, né? Esses aqui são da época, né? Como eu mostrei anteriormente, alguns reatores de diferentes configurações dos reatores que nós testamos, que nós trabalhamos com meio suporte. E hoje nós avançamos para trabalho com Anamox completamente sem meio suporte. A gente trabalha sem meio suporte. Nós saímos das condições também de Sharon. Nós trabalhamos hoje a temperatura ambiente com os reatores Anamox. A lógica é a seguinte, meus caros, trabalharmos com Anamox para simplificação do processo. Tudo que nós pudermos fazer para simplificar o processo vai facilitar o seu e a sua aplicação em plantas, né, no uso do Anamox. Esses estudos de nitritação parcial, né, que eu falei para vocês, que eu já comentei com vocês antes, foram lá até 2010 que a gente trabalhou com isso. Depois, o início dos estudos de desamortificação, em 2012, nós testamos aí diferentes reatores para desamortificação. Nós começamos a trabalhar nesses processos combinados com meio suporte também. E depois também retiramos esse meio suporte, né? E aí, como vocês lembram, trabalhamos com reatores do tipo EGSB, do ASB, e aí pensamos nas configurações de reatores desse tipo. Quando começamos a trabalhar, foram reatores assim para que a gente conseguisse ter também eficiência nesses processos de desamonificação. E aí, com esse tipo de meio suporte, e aí depois nós removemos, né, esse meio suporte e trabalhamos completamente sem meio suporte dentro desses processos. Em 2018, nós encaminhamos a patente, né, do Nitramox, do reator, que é a nitritação parcial mais Anamox.
e também da marca Nitramox, né? Então, isso foi em 2018, e de 2018 para cá, até 2020, nós temos trabalhado com, com processos de preparação do Anamox, com processos de preparação do Anamox. Ou seja, é um ponto bem importante, meus caros. Assim, nós pensarmos isso, muitas vezes os artigos não falam para a gente. Como preparar o efluente para alimentar o Anamox? Quais são as condições que ele precisa? Quais as condições que ele tolera de alimentação do efluente no Anamox? Então, para nós, isso é muito importante, porque o tipo de efluente que nós trabalhamos, eles são riquíssimos em carbono e também em nitrogênio, né? A gente trabalha facilmente com concentrações de nitrogênio amoniacal acima de 1.000, 1.500 miligramas por litro. Então, como preparar? Quais são os limites do processo? Quais são os limites do reator? Então, isso, de 2018 para cá, nós temos trabalhado com isso, na aclimatação do efluente, de uma maneira também simples, entendendo os conceitos. Então, a gente está trabalhando com a combinação de processos WASB, com processo de desnitrificação. Antes do processo, a gente já testou outros processos de separação sólido líquida também. Isso tem o Bruno, que é aluno de doutorado agora, ele está se dedicando bastante a isso, sobretudo na questão do carbono, o efeito que o carbono tenha sobre o reator, sobre o processo Anamox, né? Porque o crescimento de heterotrófica dentro do reator é um problema e pode crescer muita biomassa, dependendo da configuração do reator, você pode até colapsar o teu reator. E, bom, algumas dicas, né, com relação ao Anamox. A gente precisa ter paciência quando vai começar, principalmente quando vai começar a trabalhar com Anamox. Precisa ter paciência. E muitas vezes os alunos, eu vejo que eles não têm paciência no começo, e a paciência é uma virtude, e a gente tem que desenvolver a paciência para trabalhar com Anamox. Não que eu seja um poço de paciência, absolutamente, mas é importante ter isso com Anamox e, sobretudo, entender os conceitos, entender o que acontece dentro de um reator. E aí você tomar a decisão. Depois que você entende como o processo acontece, ele funciona assim perfeitamente, você consegue controlar ele muito bem. Então, hoje, os desequilíbrios que a gente tem no reator, nós entendemos por que ele está desequilibrando e a gente sabe como pode fazer para voltar o reator, para que ele volte a condições de processo, né? E a gente tem trabalhado hoje mais, nós não trabalhamos praticamente mais com meios sintéticos, somente com efluentes, e a gente trabalha com digestato, com efluentes que saem dos reatores anaeróbios. E o nosso conceito hoje são processos de reatores combinados, ou seja, de um único reator, sem meio suporte, sem controle, sem trabalhar em condições de 35 graus, da condição do Sharon. E o reator tem funcionado muito bem, assim, tem funcionado com boa eficiência, o processo tem respondido muito bem. E aí essa questão que eu falei para vocês, do condicionamento do efluente, entendimento do efluente. Então, o Anamox, ele não gosta de muita variabilidade de processo. Então, você varia, tem muita variação da qualidade do seu efluente, isso tem efeitos muito negativos sobre o processo Anamox. E aí, dentro do reator, o primeiro que irá cessar a atividade será o Anamox. A nitritação parcial, ela vai continuar rodando. E aí você tem nitritação parcial, você começa a acumular nitrito, a concentração de nitrito começa a acumular dentro de um reator, e você tem efeitos inibitórios dentro do reator muito fortes. Então, o controle da concentração de nitrito dentro de um reator é de extrema importância. E como é que você controla isso? Você controla isso no caso nós fizemos isso, né? A estratégia que nós utilizamos é com aeração.
Então, a gente controla a aeração dentro do processo, dentro do reator, de tal forma que nós tenhamos nitrito, e aí eu volto naquilo que eu falei lá no princípio, você não precisa se preocupar no coeficiente estequiométrico ali, porque o Anamox vai consumir no coeficiente estequiométrico que ele precisa. Então, qualquer concentração de nitrito que você irá produzir e gerar dentro do reator, ele vai rapidamente consumir, né? A Anamox cresce, tem uma baixa taxa de crescimento, mas tem uma alta afinidade pelo substrato. Então, isso a gente tem que entender, e assim que ele funciona. Ele está ali, tendo substrato, ele vai consumir rapidamente. Então, a gente tem que dar essas condições para que ele possa operar dentro do reator. Então, sempre olhar para o Anamox e controlar a nitritação parcial dentro do reator, né? Então, começa a consumir mais oxigênio, opa, você vê isso nos coeficientes estequiométricos, está indo mais para nitrito. Diminui o consumo, está acumulando amônia. Então, a gente consegue controlar esses processos. E aí, de novo, né, finalizando aqui, invista em controle de processo dos teus reatores. Então, Anamox sem controle de processo, nós estamos fadados ao insucesso. Então, a gente precisa ter o entendimento do como ele acontece e controlar os processos nos nossos reatores biológicos, porque senão, caso contrário, nós não teremos sucesso com relação a isso, né? Aqui algumas publicações nossas do nosso grupo, né? Então, esse aqui é o primeiro trabalho do estabelecimento do artigo, num artigo, né, do Anamox, com lodo de efluente da sinocultura. Aqui uma pequena revisão sobre o processo Anamox que nós fizemos lá em 2011. Esse trabalho aqui de 2011 da Aline, no doutorado dela, nós trabalhamos no processo Anamox, aí na caracterização da biodiversidade dessa biomassa, e nós encontramos uma cultura diferente, né, dentro do Anamox. A gente deu o nome de Brasilis concordiense à época, né? Isso está nesse artigo publicado aqui em 2011. Esse aqui é o trabalho da Marina que eu falei, né, da questão do carbono e dos sólidos para nitritação parcial. Aqui o trabalho da Carol também sobre as altas cargas de remoção de nitrogênio. Esse é um trabalho de recirculação de biomassa oxidadora de amônia dentro de um reator. Qual o efeito que isso tem sobre o crescimento? E a gente teve um resultado bem interessante aqui. A gente matou um reator com altas taxas de recirculação, mas são experiências interessantes para isso. Esse trabalho aqui de doutorado da Marina dos modelos cinéticos, né, para inibição do Anamox, a temperatura ambiente. Esse aqui também um trabalho nosso de preservação e reativação de Anamox, ou seja, esse é um grande desafio, uma grande pergunta que a gente tem que ter. Como preservar o Anamox, né, para que a gente possa usá-lo quando a gente precisa. Então, a gente testou aqui vários processos de preservação. Esse aqui é do trabalho de doutorado da Angélica, da eficiência do reator e como que as comunidades elas se modificam em função da progressão de carga de nitrogênio dentro do reator. A gente teve resultados bem interessantes. Então, com baixa concentração de nitrogênio, com alta concentração, com o efeito do carbono, como que isso se transforma dentro do reator. E essa é uma das coisas que eu vejo que a literatura científica está caminhando forte entrando no Anamox. Quais são, dentro dos quantomicetos, o que a gente tem para determinadas condições, quem cresce mais rápido, quem não cresce tão rápido, e no sentido de tentar aclimatar e dar condições para que esses micro-organismos, essas bactérias cresçam na condição que a gente precisa dentro de um reator. E esse último trabalho aqui é de um estudo cinético de um modelo para predizer a inibição do substrato com o reator Nitramox, né? Esse aqui saiu agora, faz umas semanas, a gente aprovou esse artigo com modelo cinético nas condições do reator Airlift, com as características do Nitramox, né? Esse é um livro que nós publicamos ano passado, tem um capítulo sobre remoção de nitrogênio, tem uma parte que nós falamos um pouco sobre Nitramox, né? A gente trabalha muito, como eu disse, com o processo de digestão anaeróbia
combinados com o processo de tratamento do digestato. E esse aqui é o nosso grupo, né? Alguns agora defenderam já nesse ano, mas aqui é um exemplo interessante de simbiose do grupo. Nós temos os anaeróbios aqui, os anóxicos e os aeróbios, parte do grupo. Alguns que trabalham com a parte de digestão anaeróbia, outros com anamox e outros com a parte de nitrificação, desitrificação. Né? O Bruno, aqui é aluno de doutorado, está trabalhando com anamox. A Gabi também, né, está terminando o doutorado dela agora no próximo ano, também trabalha com anamox. Alice, iniciação científica, também com anamox, tem trabalhado e ajudado bastante nesse processo. Né? E a Fabiane também, analista do nosso laboratório, tem ajudado muito o pessoal nessa parte aí nos processos de remoção de nitrogênio. O Ricardo apoia muito a parte dos alunos aqui dos processos de digestão anaeróbica. Acho que é isso, gente. Essa aqui é uma foto do caminho de pesca que nós temos aqui dentro da Embrapa. É um local muito, muito bonito. No mês de agosto fica muito bonito. A Luana já conhece aqui. Eu não veio no mês de agosto, mas realmente fica muito florido e muito, muito bonito. Nossa senhora, passei muito tempo, Luana, desculpa. Não, Isso que eu mas falei, que eu ia falar muito rápido, é mas fantástico. acabei passando muito tempo. Eu peço desculpas por isso. Não, não tem problema nenhum, Ayrton. Muito obrigada. Achei que foi super interessante você contando aí a sua experiência. O grupo de pesquisa também, eu tive a oportunidade de conhecer quase todos, né? Eu acho que você, além de ser um super pesquisador na área, você também é uma pessoa que agrega, né? E faz esse grupo ser muito forte. Então, eu acho que isso é um grande diferencial. Então, obrigada pela sua exposição. A gente tem algumas perguntas. Na verdade, acho que só queria fazer os comentários, né? Então, que você comentou de ter paciência com a Anamox, né? Eu acho que isso é um grande desafio e ela ensina muito para quem quer trabalhar. Mas, como você comentou, também não é um bicho de sete cabeças, você conseguiu, né, desenvolver e depois já foi perdendo um pouco desse medo do oxigênio que todo mundo tem, e depois a razão estequiométrica, né? Então, acho que isso é interessante. E aí, pegando esse gancho, eu acho que a gente tem duas perguntas relacionadas a isso, depois tem mais umas três que eu posso fazer assim que você comentar. Então, em relação à questão de controle de oxigênio, né, o professor Theo, ele agradeceu, né, parabenizou a apresentação, e aí ele comentou que se você acredita que todo o medo que havia inicialmente, principalmente com a questão de oxigênio dissolvido, ocorria porque todos tentavam obter a cultura pura de anamox a partir do zero, e se você acha que esse acoplamento da nitritação no processo simultâneo facilitou a superação desses medos. Bom, pode ser essa a primeira. Não, pode falar, conclua, por favor. Não, essa é uma das perguntas. Isso nos ajudou bastante. Quando nós começamos a trabalhar com os reatores únicos, né, e combinados, eu estava nos Estados Unidos, no meu pós-doc, e a gente aprende muito com outros grupos, e isso é importante. Né? Eu acho que ninguém é senhor da razão, então a gente tem que interagir, e eu aprendi muito com outros grupos. Eu tenho um parceiro muito forte nos Estados Unidos, no ARS, que é a Embrapa lá dos Estados Unidos, é um pesquisador chamado Matias Vanotti, que me ajudou muito assim no começo, né? Essas dicas iniciais de quando você vai começar a trabalhar com anamox. E em 2012, eu estando lá, eu aprendi muito isso, né? E a relação aqui no Brasil também com o professor Hugo Soares, da UFSC, da Engenharia Química, também foi uma relação muito profícua nesses 10 primeiros anos que nós trabalhamos juntos, foi bem importante para nós. Então, ninguém faz nada sozinho, as coisas não aparecem do nada. Então, a gente tem que
trabalhar em conjunto, em rede, cada vez mais, assim que a gente cresce. E sim, Theo, nós perdemos realmente o medo em 2012. Primeiro eu, depois os meus alunos, porque eu estava no meu pós-doc e aí eu mandava umas mensagens. Na época não tínhamos WhatsApp, né? Em 2012, mandava uns e-mails, falava, vamos fazer isso. E o pessoal se descabelava no laboratório. Meu Deus, o Ayrton tá louco, o que está acontecendo com ele, né? E aí a gente começou, eu disse, acredite, funciona, eu estou fazendo isso aqui, vai funcionar. E aí o pessoal foi perdendo o medo, tudo, né? A Marina estava à época, eu acho que ela estava no mestrado ainda, e ela começou a montar os reatores, tudo, e quando eu voltei já estava, tivemos obviamente uma série de percalços, mas começou a funcionar. E isso fez exatamente que perdesse completamente o medo. Eu falei, gente, como é que a gente vai ter um reator anaeróbio injetando nitrogênio, tudo, se você tem um outro reator que te injeta ar dentro? Então não tem sentido isso. E hoje nossos reatores são todos abertos, né? Não tem mais aquela, porque no início todo mundo que começa a trabalhar com Anamox tem um Anamox numa redoma, né? Ele está lá numa redoma, num altar, fala, esse é o meu Anamox. Aí você abre assim para a pessoa poder olhar e fala, tá, agora vamos fechar, porque não olha muito, porque senão ela vai perder a atividade. Então isso é natural para todos nós. Então hoje eu vejo que a gente não precisa fazer isso. É claro que tem quando você vai começar, quando você inocula, aclimata um reator, melhor dizendo, ele tem muitos problemas no começo, começa a ter atividade nitrificante, isso é uma coisa bem clássica, assim, né? Primeiro começa a nitrificar, então tem algumas estratégias para você fazer isso, para lavar as nitrificantes, para que as anamox possam ter condições de crescer, mas é possível e acreditem, gente, a gente podem perder o medo do oxigênio, né, com anamox. Bom, aqui a gente tem mais duas em relação à sua pesquisa. Então, a Daniela perguntou se você poderia falar um pouco mais da fase inicial dos estudos, se o nitrito era todo produzido no reator de nitritação, ou se era preparada uma solução de nitrito para alimentar o reator da biomassa, assim que você começou a trabalhar com a Anamox. Então, se você primeiro fez a nitritação, ou se primeiro colocava amônio com nitrito, eu acho, né? E o Lucas, aproveitando, ele perguntou se esses sistemas testados eram filtrados ou se foram observadas inibições em relação à elevada concentração de material particulado do afluente, né? Uhum. Bom, Daniela, quando nós começamos a trabalhar com a Anamox, obviamente, aí nós trabalhamos com meios sintéticos, então nós tínhamos a formulação do meio sintético nitrito mais a amônia para alimentação dos reatores, mais um meio de cultura com solução de nutrientes, micronutrientes, está nos nossos primeiros artigos, tem todas essas informações. E da mesma forma para nitritação parcial. Para nós estabelecermos os processos, obviamente, isso eu recomendo, se a gente tem dúvida de alguma coisa, trabalhe com meio sintético, é muito mais mais fácil, né, que trabalhar com efluente real. Quem trabalha com efluente real sabe das dificuldades, das dores que eu tô falando, né? Certa vez uma reunião na UFSC, lá na engenharia química, o professor Vilibaldo Schmider, ele olhou para mim e falou assim: por que você trabalha com efluente real? Por que você é doido a esse ponto, né? Então, mas os problemas reais estão aí, então a gente tem que trabalhar ir para a lógica dos efluentes reais. Mas assim, quando vai começar, obviamente, sim, eu recomendo que você faça isso para você, é o famoso, até pegarmos a mão de trabalharmos com esses efluentes, sim, é recomendável que trabalhe. E aí nós temos também, então, o meio de cultura para nitritação parcial e o meio de cultura para o Anamox, né? Depois a gente junta e aí começa a trabalhar nós juntamos e começamos a trabalhar com efluentes reais. E já nos processos separados nós também começamos, depois de estabelecido, nós começamos a alimentá-los com os efluentes, né? Com dois reatores também. E o Lucas perguntou alguma coisa a respeito de preparação, de material particulado. Sim, isso tem que tomar cuidado, assim, né? Ele não é recomendável que você tenha uma alta concentração de sólidos suspensos, que entre
e de material particulado dentro dos reatores, né? Porque isso pode acumular esse material dentro e aí você começar, porque basicamente você vai estar jogando, via de regra, matéria orgânica para dentro. Esse material vai ficando ali e a heterotrófica vai começando a crescer e vai ter problema de inibição dos seus reatores. Então, de novo, volta naquilo que eu falei, prepare o seu efluente, né, para alimentar o Anamox. Ah, sim, né? Inclusive, essa questão que você usou o esgoto em escala real, é prudente que ele seja removido, né? Ou pelo menos diminua a concentração desses sólidos em suspensão, né? A gente tem mais uma pergunta do Ronaldo Leite e também Gabriela Patrício. Então, o Ronaldo ele perguntou, deixa eu ver se já foi testado em lixiviado de resíduo sólido, então chorume, para utilizar o processo Anamox. E se sim, quando tem um shutdown, né, do reator, se ele tem um tempo de, qual que seria o tempo de recuperação? Mas aí eu acho que você também deve ter experiência em relação ao Sim. sobrenadante da digestão anaeróbia, né? Se você já teve esse desligamento do reator e qual foi o tempo de recuperação. E a Gabriela, ela comentou, isso acho que você pode até falar também, né? Quais são, se o Anamox já foi utilizado em práticas em estações de tratamento ou apenas em laboratório. Aí eu acho que a gente pode até comentar, Ayrton, as escalas plenas que a gente tem hoje no Brasil, acho que você tem esse conhecimento, né, em quantas, não quantas exatamente, mas se são muitas ou poucas, né, acho que você pode comentar um pouco sobre isso. Bom, são várias perguntas de vários perguntantes. Eu lembro da primeira. O Eu vou te Ronaldo, ajudando. ele perguntou se nós fizemos algum estudo já com retorno de fase sólida. Quando ele fala em fase sólida, eu acho que deve estar querendo se referir a lodos, né, retorno de lodo. Sim, a gente Não, já desculpa, acho que é lixiviado mesmo. pode ser É delixiviado isso. de aterro, alguma coisa assim, será que ele De está querendo aterro, eu acho dizer? que é. Uhum. Não, de aterro não, nós não trabalhamos com lixiviado de aterro, mas tem vários trabalhos na literatura sobre isso. Nós temos com efluentes com alta concentração de sólido, que nós trabalhamos com efluente de retor CSTR, e com alta concentração de sólido, e aí um trabalho muito forte para preparar esse efluente para alimentar o namox, tirar sólido, tudo isso, e carbono. E esse, eu volto a falar isso, quando vocês lerem os artigos da Anamox, vocês vão observar que a parte de preparação do efluente, que é o pulo do gato, muitas vezes o pessoal não fala. Não, ele foi preparado, não sei o que, ele foi filtrado, mas a pessoa não fala exatamente como preparou. Você fala, então é fácil, você vai lá, bota no seu reator, não funciona, porque ele não conta, ele conta a história do reator, não conta a história da preparação, então a gente tem que começar a olhar antes antes do reator também, que isso é muito importante para o processo. Aí acho que o Mas sim, tempo para de lixiviado é a recuperação. mesma lógica, ele funciona, Ronaldo. O Guilherme, eu acho que fez a segunda pergunta, eu não É. lembro o que é Não, a o pergunta. Você pode Ronaldo repetir? perguntou o tempo de recuperação também. Se Ah, você sim, já. isso é uma coisa importante que eu não falei, não mostrei fotos para vocês. Quem tem reator Anamox, é, uma das coisas mais tristes que tem é você chegar no laboratório e o reator está preto, completamente preto. A primeira vez que aconteceu, isso eu quase infartei quando eu cheguei no laboratório. Isso sempre acontece no final de semana, né? Que uma bomba para, porque falta energia, aquelas coisas assim. E aí eu não tinha backup, não tinha nada de reator. Eu pensei, não, perdi tudo, né? Trabalho de anos do Anamox aqui agora. Mas entendendo de novo o conceito de o que acontece. Quando o seu reator está com essa coloração escura e preta, ele fica preto mesmo, a biomassa fica preta. Ele saiu de uma condição anóxica para uma condição anaeróbia, ou seja, o aceptor de elétrons mudou, faltou nitrito dentro do reator e ele entra em anaerobiose. E você abre o reator, está com um cheiro horrível, você fala, meu Deus, esse negócio aqui está morto, agora não tem como voltar. Façam isso, se tiverem essa condição, voltem a alimentar o reator, claro, desde que vocês não tenham deixado uma semana o reator parado, né? Ele está produzindo metano, chega lá, ele está com flare queimando no reator, não é isso. Mas se for pouco tempo, ele volta.
você alimenta ele com uma solução contendo o nitrito e amônia, ele vai voltar. Nitrito e amônio, ele vai voltar. E ele vai começar a voltar a cor de novo da anamox. O que acontece? Você cria, a anaerobiose se desenvolve de fora para dentro do floco do grânulo do anamox. Então, fora, ele vai começando a degradar o grânulo, porque está indo na anaerobiose, mas interno está protegendo. E é assim que acontece na natureza. O anamox, se você for procurar na natureza, ele não está exposto, ele está na parte interna de um grânulo. Ele está protegido lá. Então, é assim que dentro de um reator, quando você entra na anaerobiose, acontece. Então, volta a alimentar ele, que em alguns dias ele vai começar a ter atividade. Claro, desde que você não deixou muito tempo, muitos dias para isso. Mas esse é um momento tenso. É um momento tenso no reator que acontece. Qual era a outra pergunta, A outra Luana? é em relação às estações em escala real, né? Ah, Se sim, as plantas em escala real. Nós temos uma planta em escala real aqui próxima da 40 quilômetros aqui da Embrapa, né? Um reator que opera em escala real com Anamox, né? Um reator combinado e ele já opera há alguns anos com essa condição. Outras plantas, eu sei que tem um setor, uma linha na indústria de alimentos que está entrando muito essa parte, que os reatores Anamox. E esgoto, eu sei que está começando a entrar agora. Eu não tenho conhecimento de plantas que estão operando em full scale em esgoto sanitário aqui no Brasil. Mas eu sei que está começando a se movimentar esse mercado aqui no Brasil. E aí é muito importante, meus caros, assim, nós desenvolvermos tecnologia para que nós possamos ter tecnologia também para que nós possamos uma tecnologia nacional para isso. Nós temos capacidade, né? O brasileiro é criativo, os nossos pesquisadores têm criatividade, então a gente tem condições de fazer isso. sim, Qual era a outra pergunta? não, eram essas. Na verdade, por que que você acha que, por exemplo, no caso de efluente, vamos dizer, concentrado, industrial, né? Ele já está bem consolidado no mundo, o uso da Anamox, mas por que que você acha que tem talvez uma resistência, um desafio aqui no Brasil para efetivamente implementar em Eu acho que plantas? eu vejo que o grande desafio que nós temos hoje para o Anamox é biomassa, para você partir um reator em full scale. Isso aqui no Brasil, né? No Brasil, no Uhum. Brasil. Né? Então, hoje as plantas que nós temos aqui, elas vêm com biomassa de fora, né? Não é biomassa brasileira. Hoje já agora que tem algumas plantas, já tem o Lodanamox é algo muito precioso, gente. Quem tem consegue vender isso para outros que podem e querem desenvolver uma planta. Então, esse é o grande desafio que eu vejo, é lodo, né? É o inóculo para a Anamox. E outra é o momento de coragem. Você fala, vou botar uma planta dessa, se eu matar o reator, onde que eu vou conseguir inóculo? Né? Então você faz um grande investimento e você tem que ser assertivo, você tem que ter segurança para fazer isso. Mas dá para fazer. Eu vejo que isso é um caminho que nós estamos seguindo, está lento, mas a gente está criando condições de que nós consigamos replicar isso. Né? Então, precisa de planta para Sim. isso. Hoje, qualquer outra situação, né? Você pega um reator anaeróbio e você fala, vou dar partida. Quem tem lodo? Hoje você grita, quem tem lodo, alguém sempre levanta o braço. Fala, eu tenho, eu posso te dar. Né? Da Namox, você fala, quem tem lodo da Namox? Vai falar, quanto você precisa? 50 gramas? Não, eu preciso de 300 metros cúbicos. Ah, mas aí tá difícil. Então Então, é essa é difícil. Tá valendo eu ouro. vejo que é o ouro, né? Que vale é o desafio. E dá para Ah, fazer, a gente já viu isso também, já a condição de preservação, a gente pode fazer de uma maneira fácil de preservação do lodo, né? Para você utilizar ele, preservando ele com nitrato a baixa temperatura, ele funciona e preserva muito bem, assim, a gente consegue reativar ele bem rapidamente também. até porque você comentou sobre o dimensionamento.
A Isabela ela tinha perguntado de referências para dimensionamento do sistema que utilizou na MOX. Aquele seu livro seria uma, né? No livro tem algumas informações sobre dimensionamento e também na tese da Marina, né, de doutorado da UFSC, também ela tem informações sobre o dimensionamento. E na patente também do Nitramox também tem informações ali sobre o dimensionamento do reator, né? Scale-up do reator. Nós estamos trabalhando com isso agora, nós estamos bem concentrados nessa fase aí do processo. E aí, só mais uma pergunta, que acho que a gente já passou um pouco do tempo. Em relação a contaminantes emergentes, vocês não fazem algum tipo... Alisson perguntou, de fármacos Com a Anamox, veterinários. Tem algum estudo sobre isso? não, não, não. Ele Porque os contaminantes emergentes, como você precisa preparar o seu efluente para alimentar o Anamox, eles já são degradados ou separados anteriormente a esse processo. E via de regra, no caso que a gente trabalha com efluentes da produção animal, eles já têm uma etapa de degradação antes e nós não temos histórico também de inibição dos processos de digestão anaeróbia, né? Que tem as árqueas também são muito sensíveis a isso e a gente tem histórias tristes também de reatores anaeróbios que são inibidos por alguns agentes, mas controlando bem esses processos eles não tem essa inibição. Em termos de importância, nós pensarmos em inibição do processo Anamox, eu vejo que o primeiro ponto é carbono, tem que ter atenção ao carbono, né? Mas ele coexiste, o Anamox, ele coexiste com o carbono, até tem uns trabalhos recentes aí que mostram isso, alguns trabalhos recentes que até mostram que as bactérias Anamox, algumas delas, elas consomem até um pouco de carbono do meio. Então, mas primeiro ponto é o carbono, né? Não pode ter muito carbono que vai crescer heterotrófica e aí vai inibir. A Anamox vai parar. Que lembre-se, de novo, né? Qual é o conceito do Anamox no ambiente? Ele cresce, tem atividade onde ninguém mais quer comer nada. Tá? Todo mundo já comeu carbono, tudo tá. A festa acabou, ele chegou no final da festa. Então, é essa a condição que a gente tem que dar. A outra é a questão envolvendo o nitrito. Né? Não pode deixar acumular muito nitrito dentro do reator, que pode ter um processo de inibição dentro do reator. Então, isso é bem importante, esses cuidados que a gente tem que ter com o reator, para que ele não comece, não tem processo de inibição, né? E a inibição pode ser inibição temporária ou inibição definitiva, ou seja, você matou o seu processo. Outro ponto bem importante é que nós não temos isso pelos efluentes que a gente trabalha, mas em algumas situações você precisa, é pobre em ferro. O ferro tem um papel muito importante dentro da atividade Anamox. Então, uma concentração de ferro aí na faixa dos 10 a 15 ppm sempre é salutar dentro do reator, porque nessas estruturas M do Anamox, né, do anamoxossomo, ele precisa disso para ter atividade. Então, aquela coloração vermelhinha bonita que a gente vê do reator, né, das bactérias, precisa de ferro. Então, muitas vezes fica aquele reator pálido, está morrendo, né? Ele não tem vida, né? Tem que botar um biotônico fontoura para ele lá para ter atividade o reator. Isso é bem importante. Eu já vi isso em alguns processos que foi adicionado ferro e aí ele a atividade aumentou. Bom, eu acho que a gente já passou um pouco do horário, né? Tem algumas outras perguntas, mas eu não sei se as pessoas podem te encaminhar por e-mail.
Claro, eu tenho o meu, tem isso que os jovens não usam mais, né, mas que ainda existe, que é o e-mail. Vocês podem encaminhar um e-mail para mim ou aí depois quem quiser falar mais eu posso disponibilizar o WhatsApp também para nós estamos à disposição, gente. Essa a ideia assim é que eu sempre falo isso, né? Muitos nos ajudaram assim no começo do Anamox, que nós começamos a trabalhar com a Anamox. Então, o que nós temos que fazer? Isso vale para todos, é retribuirmos a ajuda aos outros, né? Para que todos nós consigamos crescer, assim que a vida segue. Então, nós estamos à disposição, né? O laboratório aqui na Embrapa, quem quiser fazer uma visita, fazer um estágio aqui no laboratório, por favor, nós estamos à disposição para isso. A gente recebe alunos aqui de todo o Brasil, estão as portas abertas, né? Desenvolver um trabalho de pós-graduação, mestrado, doutorado, a gente também está completamente à disposição. Quem precisar de lodo, né, de micro-organismo, de lodo com atividade anamox, a gente também pode mandar para começar. Sempre é bom a gente receber, estar no laboratório e já conseguir dar partida nos nossos reatores com anamox, né? Então, os orientadores aí podem dizer, o aluno fala, mas cadê o lodo? Eu falo, eu vou conseguir, vou ver com a Embrapa se eles mandam para nós. Daí sim, daí dá para desenvolver em 2 anos. Bom, Tá, gente? Então é isso, estamos à muito bacana. disposição. Muito obrigada, Ayrton, pela palestra. Sou muito honrada de ter conhecido você e ter até visitado a Embrapa, um lugar muito bonito mesmo, não só muito bonito, eu brinquei falando que era entre aspas, né, um parque de diversões de pesquisadores, porque é um parque de pesquisa muito, muito bem equipado, muito bacana mesmo, e quem tiver a oportunidade de visitar, vá até lá mesmo. E obrigada novamente pela palestra. Obrigada a todos Ah, também que estavam presentes. legal, deixa eu contar um caso rapidinho antes de Claro, terminarmos. Eu e a Luana, quando foi ano passado, que nós fomos no Mundial de Gestão Anaeróbia na lá Holanda? na Holanda, né? E aí é interessante quando você conhece, assim como todos nós, né? Quando a gente encontra a pessoa que a gente faz a citação dos artigos, a gente olha e essa pessoa existe, né? É real. E nós encontramos o Mulder lá, né? Numa festa lá do evento, tomamos uma cerveja com ele. E outro detalhe interessante, tomamos uma cerveja local, né? Tomamos a Heineken lá na Holanda. E tiramos foto com ele e tudo. Então, é bem interessante isso, né? Tietamos, né? Então, oi? Tietamos. Sim, é isso Fomos aí, tietos. exatamente. É. Muito legal. E aí? Mas Mas é isso, Luana. eu até comentei, né? Ele é o criador da Namox, vamos dizer, entre aspas, né, o criador, descobridor da Holanda, mas você é a figura aqui do Brasil que eu tenho. Então, por isso que eu sou muito Absolutamente. grato, feliz. Imagina. Estamos à disposição para colaborar. Muito obrigado, Luana. Então tá Somos bom. parceiros. Tá bom, Obrigada. gente? Até E mais. aí, Fiquem todos bem. fiquem todos bem. E segunda-feira a gente tem um outro bate-papo às 5 sobre microalgas, tá bom? Até mais, gente. Tchau, Ayrton. Até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigada.